Povo do mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, um grande abraço para vocês. Estamos de volta com mais uma edição do nosso Papo Cabeça aqui pelo ar, que está sempre conectado. E como sempre, a gente sempre está mandando aquele abraço especial para toda a nação brasileira, né, espalhada por essa galáxia interplanetária chamada Terra. Tem brasileiro agora assistindo a gente, por exemplo, sabe onde, Valdemir? Buenos Aires, na Argentina. Tem brasileiro assistindo a gente lá na cidade do México. Tem brasileiro assistindo a gente em Montevidéu e tem brasileiro assistindo a gente agora na Ponta Verde, onde nós estamos, aqui ao lado do Dr. Matheus Lisboa, ele que é médico pós-graduado em nutrologia e referência em emagrecimento e hipertrofia. E a gente vai falar de obesidade, e a gente vai falar de dois medicamentos que estão muito em evidência. Um deles é o Ozempic, muita gente está tomando aí até sem receita médica, e a novidade é o Wegovy ou Wegovy, se a gente abrasileirar, já aprovado pela Agência de Vigilância Sanitária, Agência Nacional, Anvisa. Doutor Matheus, obrigado pela atenção. O que é o Wegovy ou Wegovy? O Wegovy, né, ele é um medicamento classificado como um análogo do GLP-1. O que é isso? É uma substância que foi produzida para imitar a ação do hormônio GLP-1, que é um hormônio que a gente produz naturalmente toda vez que a gente se alimenta, né? E esse hormônio, ele envia um sinal para o nosso sistema nervoso central, ele age nos centros da fome e nos centros da saciedade, né? Ele inibe a fome e estimula a saciedade, e ele também reduz o esvaziamento do estômago. Então, esses efeitos, eles aumentam a saciedade, fazendo com que a gente consiga perder peso. Então, o efeito do medicamento é esse, para a perda de peso. Além disso, ele também melhora a sensibilidade à insulina, né? Então, é um medicamento que, por esse mecanismo, também reduz o apetite e também melhora o diabetes. A partir de que momento houve esse desenvolvimento do Wegovy? O Wegovy, ele já é utilizado nos Estados Unidos desde 2018. Né? E no Brasil, ainda está com previsão de chegar esse ano, né, no segundo semestre. O que a gente tem aqui é o Ozempic, que na verdade é a mesma coisa do Wegovy, porém com uma dose menor, uma titulação menor. A substância é a mesma, que é a semaglutida. O princípio ativo tudo é o mesmo. O princípio ativo é o mesmo. O que muda realmente é só a dose, né? E também a novidade é que o Ozempic, ele tem indicação em bula apenas para o diabetes tipo 2. E o Wegovy, ele vem com a indicação em bula para o tratamento da obesidade. Além do diabetes tipo 2. Além do diabetes. O que é que diferencia o Ozempic do Wegovy? A única diferença realmente é a titulação do medicamento. O Ozempic, ele vai com uma dose de até 1 miligrama. Tem ele de 0,25, 0,5 e 1 miligrama. E o Wegovy, ele vem com uma dose maior, uma dose de 2,4 miligramas. Né? Que aí, pelos estudos, foi visto que ele tem um efeito maior no emagrecimento, né? Chegando a perder cerca de 17% do peso. O senhor é um nutrólogo, não é? Na indicação do paciente, quando você faz essa indicação para o paciente, você está indicando ele especificamente para quê? A indicação sempre tem que ser uma pessoa que tenha um IMC, um índice de massa corporal maior ou igual a 27, com alguma comorbidade, por exemplo, dor articular, diabetes, hipertensão, ou a pessoa que tenha um IMC maior do que 30, né, que já é classificado como obesidade. Por exemplo, eu tenho 70 quilos. Qual é o meu percentual para começar a usar? Eu teria que chegar a quantos quilos? Bom, aí tem que calcular, né? Pelo seu peso, pela sua altura, calcula o seu IMC. E se der maior do que 27, e também depende muito da avaliação da composição corporal. Às vezes você pode ter um IMC maior do que 27, mas tem uma boa composição corporal. Então realmente precisa de uma avaliação médica para avaliar a necessidade do uso. No caso do Ozempic, em relação à agência Anvisa, o Ozempic também está autorizado pela Anvisa ou apenas o Wegovy? Não, o Ozempic ele tá autorizado pela Anvisa para o tratamento do diabetes, né? Mas a gente já usava, que a gente chama esse uso de off-label, para a obesidade também. Mas porque nos Estados Unidos já era utilizado para o tratamento da obesidade. O Ozempic? Sim. E no Brasil demorou um pouquinho, né, para chegar. Mas os estudos já corroboravam para a gente usar.
Para o diabético, nesse momento, é o grande avanço da medicina? Ó, para o diabetes ele tem um efeito muito bom, mas para a obesidade com certeza o efeito é bem melhor. Uhum. Para o diabético, a gente pode dizer que ele não cura, mas controla. Ajuda. Ele reduz a glicemia do jejum, né? Reduz a hemoglobina glicada. Em que percentual a hemoglobina glicada ela é reduzida com a utilização do Wegovy? Em cerca de 0,7%. Percentualmente, a gente observando isso, é pouco. Isso, mas é muita coisa. O que é que você chama de muita coisa? Bom, a maioria das pessoas não tem, quando desenvolve diabetes, não fica com a hemoglobina glicada, né? Que é a média da nossa glicemia nos últimos 2 meses, tão alta. Então, você tendo uma redução de 0,5%, 0,7%, é muita coisa. Tem muita gente fazendo uso do Ozempic, né? Sem a indicação médica. Isso é perigoso? Com certeza. Primeiro porque a pessoa que faz uso sem indicação é a pessoa que não mudou o estilo de vida, né? Então ela está ali se enganando, criando uma dependência física e psicológica do medicamento. Estou emagrecendo, estou bem, né? Mas não vai conseguir ficar sem o medicamento e é um medicamento muito caro, né, inclusive. Quanto custa o Ozempic? O Ozempic ele custa entre 700 e R$1.000. A caneta menor, injetável. Vem uma caixa, uma ampola, como é que é? Vem 2 canetinhas, né? Aí a canetinha tem a caneta de 0,25 e 0,5 e tem a caneta de 1 miligrama. A de 0,5 e 0,25 custa em média R$700 e a de 1 miligrama custa em média R$1.000. A própria pessoa faz essa aplicação? Sim, a própria pessoa. Onde é que é aplicada? Pode ser em qualquer região onde tenha gordura. Pode ser no braço, no abdômen, na coxa. É subcutâneo? Ou é subcutâneo. Subcutâneo, né? Então, por exemplo, eu pego aqui nessa barriguinha que eu tenho, dou uma Isso. apertada aqui e aplico. Exatamente. É como se fosse fazer... É uma agulha bem pequenininha, menor do que a agulha de insulina. É como se fosse fazer o teste da glicemia, aquela furadinha que a gente dá na pontinha do dedo, mais ou menos assim. Parecido. É parecido, né? São quantas doses? Diária, mensal, semanal? É semanal. O uso é semanal. Uhum. Uma vez na semana, né? Quais são os efeitos colaterais do Ozempic? Os efeitos colaterais, tanto do Ozempic como do Wegovy, são os mesmos, né? São os efeitos gastrointestinais, são os mais comuns. Náusea, constipação ou diarreia, né? Tem alguns efeitos colaterais mais graves também, que são as complicações da vesícula biliar, né, como pedra na vesícula, que foi observado, mas é um percentual bem pequeno das pessoas que apresentou, né, mas tudo tem que ser avaliado com o médico. A gente sempre solicita exames antes, né, para ver o histórico do paciente, para ver se não tem nenhum risco de ter alguma complicação. Quem está tomando o Ozempic, por exemplo, pode mudar para o Wegovy? Sim, se tiver indicação, sim. Se você está usando só para controlar o diabetes, por exemplo, pode ser que não precise do Wegovy. O Ozempic pode resolver, né? O Wegovy, como ele tem uma dose maior, ele vai ter um efeito maior no controle da fome. Então, ele é mais adequado realmente para o tratamento da obesidade. Então, a necessidade, tanto faz do uso do Ozempic ou do Wegovy, que haja uma mudança no padrão de vida, né? Com certeza. Daquilo que eu estou comendo para a medicação que eu vou tomar. Com certeza. Isso é a base, né? A base do tratamento é a mudança do estilo de vida. É você fazer dieta e atividade física. O medicamento, ele vai te ajudar a ter escolhas melhores, né? Você vai conseguir controlar o que está alterado no seu corpo, né? Porque a obesidade é uma doença que ela aumenta o apetite. Então, com o medicamento, você consegue ter esse controle e ter escolhas melhores para conseguir aderir à dieta e conseguir perder peso. A gente está conversando aqui no nosso Papo Cabeça de hoje com o Dr. Matheus Lisboa, ele que é médico pós-graduado em nutrologia, referência em emagrecimento e hipertrofia. E a gente está falando dessa nova medicação, que é o Wegovy, ou Wegovy, e que foi aprovado já pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas tem o Ozempic, que é famoso e muita gente está tomando. É caro, entre R$700 e R$900 custa essa medicação. O Wegovy também está nesse mesmo patamar de preço? A gente ainda não sabe, né? Ele está para chegar no segundo semestre desse ano, mas a gente não tem como realmente dizer o preço. A gente espera
que com a chegada dele, o preço do Ozempic reduza um pouco, né, que tenha alguma concorrência e mais pessoas tenham acesso, né? Até porque é um medicamento muito caro, mas que é um medicamento que realmente revolucionou o tratamento da obesidade. Vai chegar para o SUS? Eu acredito que não. Que notícia ruim, Valdemir? Era a pergunta que eu queria fazer e a gente tem essa resposta. Acredita que não? Acredito que não. Infelizmente. Pode ser que chegue, mas vai demorar ainda, né? Ou não vai chegar, ou vai demorar. Seria ótimo, né? Uhum. Seria ótimo, porque a obesidade é a mãe das doenças crônicas, né? É a mãe do diabetes, é a mãe da hipertensão. Então, se chegasse para o SUS... Só um detalhe, nada contra as mães, por gentileza. Foi só uma força de expressão mesmo. Pode ser o pai também, não tem problema nenhum. Mas, então, infelizmente, a população de baixa renda vai ter que continuar nesse outro tipo de tratamento. Qual é outro tipo de tratamento? Bom, tem outros tratamentos, né? Tem alguns medicamentos que são aprovados, como a sibutramina, topiramato, orlistat, a liraglutida, que também é um análogo do GLP-1, assim como o Ozempic, que tem um custo mais barato também. E tem outras estratégias que a gente sempre usa, né? A gente sempre dá um jeito de conseguir melhorar. Uhum. Mas isso tudo tem que ser avaliado por um médico, até porque nem todo mundo precisa do Ozempic. Tem muitos outros tratamentos que são bem eficazes e com um custo bem mais barato. Mas, digamos, tanto o Ozempic como o Wegovy, o efeito é mais rápido nesse tratamento em relação a outros medicamentos? Isso vai depender muito de alguns fatores, né? Da adesão da pessoa. Se a pessoa vai tolerar o medicamento, tem pessoas que realmente não toleram o uso do Ozempic. E é isso, tem que ser avaliado individualmente, né? Cada corpo responde ao medicamento de uma forma. Cada organismo responde de uma forma. Então, isso tem que ser bem avaliado. Quem já tem uma indicação da cirurgia bariátrica, né, e está muito acima do peso, a gente sabe disso, é bem-vindo o Wegovy? Com certeza. Ele leva uma perda de peso muito alta, né? De cerca de 17%, e tem algumas pessoas que chegam a perder muito mais do que isso, inclusive. Tem que ser avaliado, porque a pessoa que ela vai fazer a cirurgia bariátrica, a gente acredita que ela já tentou outros tratamentos, já falhou. Já né? fez. Para chegar na bariátrica, tem que ter alguns critérios também. Então, tem que ser avaliado. Ok. Dr. Matheus Lisboa, muito obrigado pela sua atenção e agradeço. participação aqui com a gente no Acta, no Papo Cabeça. Foi um assunto muito interessante e que está em evidência, né? Sempre está em evidência, principalmente quando se vê aquela barriguinha a mais, aqueles quilinhos e gordurinhas a mais, já se pensa em regime, já se pensa em academia e fazer exercício físico, mas chega a medicação que vai ajudar. Não é só a medicação, tem que mudar o padrão de vida. Com certeza, tem que mudar o estilo de vida. Isso é a base, né? É o que vai fazer a gente viver mais, melhor e realmente ter uma mudança efetiva, né? A gente não pode colocar todas as fichas só no medicamento. Tem que ser um tratamento completo. A aposta primeira é na sua mudança de vida. O Papo Cabeça fica por aqui, a gente volta depois. Até lá. O Braskem Explica está no ar e hoje vamos contar como avançaram as diversas ações em Maceió em 2022. No programa de compensação financeira e apoio à realocação, praticamente todos os imóveis nas áreas de risco foram desocupados e mais de 97% das propostas foram apresentadas. As obras de preenchimento e fechamento dos 35 poços de sal prosseguiram. Aqui, na encosta do Mutange, as demolições foram concluídas e começam agora a terraplenagem e obras de drenagem para cobertura vegetal. E as intervenções para reparação, mitigação e compensação começam a surgir, como as obras viárias que complementam o planejamento feito pela Prefeitura. Em 2023, os trabalhos continuam com mais de 1.200 profissionais, reforçando o compromisso com a segurança das pessoas e o desenvolvimento de Alagoas. Para saber mais, acesse braskem.com.br/Alagoas.